Bom dia a todos. Nesta manhã eu quero trazer, vamos para o Salmo 97. Às vezes assuntos repetitivos são importantes, né? Na realidade, pregação numa igreja envolve repetição de coisas que são importantes, né? Sempre temos que lembrar. Tem coisa na vida que a gente repete, né? Daqui a pouco eu volto para casa, vou tomar um copo d'água porque está quente. Eu tomei hoje de manhã. Tem que voltar. A comida, vamos repetir, mesma coisa. Às vezes muda um pouquinho, né? Mas estamos sempre voltando às mesmas coisas, porque precisamos. Na Bíblia é a mesma coisa, gente. Às vezes a gente traz o feijão e arroz continuamente, tá? Para vocês, porque precisa, né? O corpo precisa de comida, a alma precisa desses alimentos espirituais, os quais nos fortalecem, nos fazem crentes fortes. Quem perde o culto, perde tudo, irmãos. Quem não se alimenta da palavra, vai se alimentar lá fora do mundo. Tá? E aí a vida só vai de mal a pior. Eu quero pregar hoje sobre um povo santo. É incrível que na Bíblia a igreja é chamada de um povo santo. Você vê isso, né? Em toda a Bíblia. Deus chama os crentes de um povo santo. Infelizmente, a gente pegou aquela noção de santidade advinda da Igreja Católica. Porque para a santidade, para a mentalidade da Igreja Católica, é aquela pessoa que fez muito bem para os outros, depois ela é canonizada como santo e todo mundo passa a venerar aquilo. Na Bíblia não. Santidade significa ser separado para alguma coisa. Eu estou com esse púlpito aqui, ele não foi feito para políticos, ele foi santificado para pregar a palavra de Deus aqui. Isso aqui significa ser santo. Todas as áreas é assim, né? Você tem um carro, você comprou para você. Então, o termo santo significa isso, que eu comprei para meu uso exclusivo. Quando Deus diz que nos comprou, Ele nos santificou para sermos dele. E assim é com toda igreja. Então, eu quero que vocês leiam aí, eu vou ler o versículo 10. Vós que amais o Senhor, detestai o mal, ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. Eu acho esse versículo esplêndido, irmãos. Então, sempre quando eu vou pregar, eu quero lembrar a vocês que nunca devemos pegar um texto e isolar o texto. Não sei se vocês estão entendendo, né? O texto está dentro de um contexto, né? Assim como esta sala aqui do lado está dentro do templo, pertence ao templo. Então, quando eu pego o versículo 10 aqui do Salmo 97, eu tenho que vê-lo à luz dos Salmos 97 inteiro. Está falando da grandeza de Deus, está falando da majestade de Deus, né? Reina o Senhor, estão vendo o versículo 1 aí? Reina o Senhor, regozije-se a terra. Ele está falando, olha, como Deus reina, né? Como Ele tem tudo sob controle, irmãos, né? Maravilhoso isso. Então, quando nós lemos aqui o Salmo 97, é um salmo de louvor, é um salmo que nos leva a derreter perante Deus, irmãos. Sinceramente, ao ler um salmo desse, a gente cai assim, falando, meu Deus, quem sou eu? Nós estamos tão acostumados com o mundo, que nós vemos que precisa da mão dos homens, né? Nós olhamos para o presidente, para um prefeito, e tornamos essas pessoas como se fossem elas essenciais para a nossa vida aqui. Mas a Bíblia diz que não. É Deus quem põe esses homens e quem tira esses homens também. Porque quem reina é Deus. O mundo não vai entender isso. Tá vendo?
Você saiu da sua casa para a escola bíblica dominical, mas o mundo está dormindo, dorme até tarde, é domingo, vamos descansar, depois vamos para um clube, vamos para isso, vamos para aquilo, né? Preparar um almoço, chamar os amigos e divertir. Os crentes não entendem assim. Os crentes compreendem tudo à luz da Bíblia. Eu trabalhei durante 6 dias. O dia do Senhor é para eu adorá-lo, servi-lo fielmente. Tá? E é assim que nós vivemos, queridos irmãos. Então, na compreensão disso, Deus nunca espera que as pessoas que não são dele vão adorá-lo, vão amá-lo, não vão mesmo, irmãos. Deus não é um Deus frustrado. Nós ficamos frustrados. Aquela pessoa não gosta mais de mim, né? Nós vivemos assim. Eu pensava que fulano de tal gostava de mim, não vem mais na minha casa, não liga para mim, né? A gente sempre está desanimado com os homens, mas Deus não, o trono dele é de glória. Deus é autossuficiente. Ele não precisa de nada, irmãos. O homem mais rico do mundo, se nós tirarmos R$1 dele, fica R$1 mais pobre. Deus não. Deus não precisa ficar mais rico do que ele é, nem ele fica mais pobre. Ele é autossuficiente. Ele não precisa de nada. Então ele é adorado. Então todas essas coisas que vemos nos céus e na terra, com nossa extrema limitação, devem nos encantar. Ter aula de Deus na vida, né? O crente entra na criação como um aluno, um aprendiz, e fica assim de boquiaberto, né? Dizendo, uau, que coisa espantosa esse Deus fez. Então nesse salmo nós temos esse momento de admiração, depois ele passa imediatamente para a oração. Olha o versículo 9. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo. Aqui é a oração, está vendo? O que vimos do versículo 1 até o versículo 8 é louvor, admiração. É como se você estivesse aqui na igreja cantando esses hinos que nós cantamos, depois uma pessoa começa a orar. É a mesma coisa, o salmo é assim. Pois tu, Senhor, aí ele passa a falar com Deus. Nos versículos anteriores ele fala de Deus. Agora ele fala com Deus. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. E aí então, queridos irmãos, vem a pregação. Eu acho admirável como o cristianismo é hoje. Ninguém gosta de pastor, daqueles pastores que pregam a verdade, né? Que fala a verdade e depois exige, porque a Bíblia faz isso. O versículo 10 é vamos dizer assim, uma exortação para os crentes. Nós não gostamos. Eu me lembro de uma senhora aqui, que eu fui com a dona Nádia para conversar com ela. Ela diz, não quero confronto. Mas a Bíblia confronta a gente, irmãos. Não tem jeito. Eu não posso fugir da Bíblia. Eu me lembro de alguém que saiu daqui da igreja e falou, se o senhor parar de pregar o que eu prego, que o senhor prega, eu fico aqui. Mas a Bíblia é um livro confrontador, queridos irmãos. Não tem jeito. Ela me confronta e confronta você. Então como é que vamos desligar desse livro? Não tem jeito. Então ele está dizendo aqui, ó, vós que amais o Senhor, detestai o mal. Eu vou só ficar nessa frase, não vou passar para outra, hoje nesta manhã, tá? Por quê? Porque Deus está falando com um grupo de pessoas. Queridos irmãos, vamos notar esse versículo? Eu gosto quando vocês olham a Bíblia. Tá? Vocês estão ouvindo o pastor Davi Sena? Eu tenho visto muitas pessoas que gostam de pastor, fica falando alto, gritando e tal. Não. Eu quero que vocês ouçam a palavra. Examinem bem. Sejam criteriosos, capazes de ouvir e examinar as coisas.
né? Se vocês desconfiassem de um inimigo que estivesse dando um copo d'água para vocês, vocês desconfiariam até daquele copo d'água, né? Será que não tem um veneninho aí dentro, não? Né? Quando você vê elementos que não pregam a Bíblia, fica só batendo nos outros, tal, você desconfia. Alguma coisa está errada. Mas quando eu estou pregando a palavra, vocês estão sabendo que é Deus que está falando. Eu sou apenas porta-voz, irmãos. O pregador é aquele igual que trabalha no correio, né? Chega alguém no correio, tem uma carta. Hoje não tem mais isso, né? Tudo é pela internet, né? Mas antigamente, tem uma carta aqui para o senhor. Puxa. Ele pegou o que ele recebeu e entregou. O pregador é assim. Ele pega o que ele recebeu de Deus e passa para os crentes. Só isso. É claro que é diferente de um carteiro. O pregador, ele passa primeiro por ele. Olha, irmãos, a pregação é assim. É igual, vamos supor, Dona Rose fazendo um pão. Né? Ela pega a farinha, pega 2 ovos, pega os outros ingredientes, né? E ajunta tudo. Depois mistura tudo. Bate ali, amassa aquele pão, leva para o forno, está pronto. A Bíblia é assim. O que vem para o pregador? Vem os materiais. Tá? A farinha, os ovos, né? O fermento, outras coisas que precisam para o bolo. E então ele trabalha com aquilo, passa pelo fogo do coração dele. Ninguém dá pão cru para os outros. Né? Se você não come farinha de trigo pura, nem o ovo cru. Tem que ser misturado para juntos formar o pão. É assim a pregação, queridos irmãos. Passa pelo coração do pregador, como se o coração dele fosse um forno. Então, quentinho, ele entrega. Tá? Então, é assim, queridos. Por isso a importância da pregação. A importância. O púlpito não pode falhar. Se tirarmos o púlpito, nós vamos entregar arroz cru e feijão cru para os crentes. Ninguém quer isto. Todo mundo chega na igreja, querendo sentar na mesa, a comida está pronta, né? É assim, Rose, que você faz com seu marido, sua filha? A comida está aqui. Dona Nádia me chama também. Ela senta lá porque ela não pode ficar muito pé muito tempo, mas ela senta, prepara, depois me chama, estou no escritório, eu venho lá, a comida está pronta. Às vezes tem que correr para ajudá-la também a preparar outras coisas. Né? E é assim, queridos, que a gente faz na igreja. Tirou a pregação, tirou tudo. Eu quero tratar aqui desse versículo e chamo a atenção de vocês. Olhem o que está escrito. Veja o versículo. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ora, numa só palavra, ou em pouquíssimas palavras, isso é o quê? Santidade. Vamos lá? Veja bem, em primeiro lugar, o que nós temos aqui? Dê uma olhada. Vamos prescrutar o texto? Diz o seguinte: vós que amais o Senhor, detestai o mal. Então nós temos dois sentimentos aí. Amar e detestar. Está vendo aqui? Nós gostamos de ouvir muito de amar, mas não gostamos de ouvir de detestar, né? É assim? Olha, tem aqui 2 sentimentos que estão juntos. Vocês que ligam a tomada lá para bater, usar o liquidificador, tá vendo? A tomada vai ali, ó. Tem o positivo e o negativo, não tem? Se você tirar o negativo, só colocar um positivo, não funciona. Simplesmente. 110, por exemplo, é negativo e positivo. Põe os 2 lá na tomada. Pronto, funciona. Na Bíblia é a mesma coisa, irmãos. Amar e odiar.
O que acontece é que o povo hoje, os chamados crentes modernos, querem ouvir sobre amor, mas não querem ouvir sobre ódio. Ora, bola, tem que ter os dois, queridos irmãos. Amar e odiar. Vamos examinar isso? Em segundo lugar, nós vemos uma ordem específica. Não está mandando amar, está mandando odiar, detestar. E em terceiro lugar, nós vamos ver um grupo específico. Que grupo é esse? Vocês identificaram? Vós que amais o Senhor. Está falando com um grupo, não está? Quem? Vós que amais o Senhor. Deixa eu reiterar aqui algo que eu sempre tenho falado. A Bíblia fala com os crentes. Só com crentes. Deus não conversa com incrédulo, a não ser ordenando que ele se arrependa. Tá? As outras coisas, a Bíblia não foi dirigida a quem não é uma pessoa crente em Cristo, irmãos. Não é. Você pode notar que os incrédulos pegam a Bíblia para usar conforme eles querem usar. Eles vão dizer, esse versículo eu gosto, mas aquele outro versículo ele já não gosta mais. Porque eles gostam de superstição. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eles fazem isso hoje. Nós não temos isso na Bíblia. Nós temos Deus conversando com quem pode ouvir. E o crente pode ouvir. Tudo começou na conversão. Tudo começou quando Deus abriu, furou os ouvidos dele, por assim dizer. E ele pôde ouvir. Vamos lá. Então nós temos aqui, irmãos, em primeiro lugar, dois extremos específicos: amor e ódio. Agora, vamos saber de alguma coisa aqui. Você fala, quem ama, odeia? Claro. Quem ama, odeia. Se o amor não odiar, não é amor. Tá? Você pode dizer, eu amo meu filho? Posso. Mas eu posso odiar também. Odiar o quê? Ele? Não. Eu odeio o que ele faz de errado. Está vendo? Se eu sei amar, eu sei odiar. O peso é igual na balança. Você coloca o amor aqui nesse lado, naquele prato da balança, e coloca o ódio aqui, então tudo igual. Porque o amor é assim, queridos. Deixa eu expor isso aqui biblicamente. O Deus que ama, odeia. Se você cortar o ódio de Deus, você elege um Papai Noel. Vamos chegar no Natal agora, e você vai ver como o povo gosta de falar do Papai Noel. Satanás é assim. Ele sempre está querendo fechar a porta para ninguém ouvir de Jesus. Então ele coloca uma divindade assim, um Deus diferente. Olha, irmãos, eu sempre estou batendo aqui na mesma tecla. Não sei tocar piano, mas sei apertar uma tecla ali. Pam, pam, aquele som, né? Mas notem, queridos, mesma tecla. A nova era tem criado, fabricado uma divindade que não é bíblica. Um Jesus que não é da Bíblia, tá? É um Jesus conformado com o mundo, que fala de amor, mas detesta a santidade. Está vendo? Veja bem, vamos colocar a coisa do outro lado agora. Quem ama a iniquidade vai odiar quem? Deus. Está vendo? O que ama Deus vai odiar a iniquidade. Quem ama a iniquidade vai odiar Deus. Não tem jeito. Tá bom? Isso aqui, irmãos, não se pode harmonizar luz com as trevas, o mal com o bem. Não
tem jeito. Se eu amo a Deus, imediatamente eu sei que eu vou odiar a iniquidade. Então, quando Deus dá uma ordem para nós, Ele está dando ordem aqui, não está? O versículo não está assim? Qual é a ordem que tem aí? A ordem vem, detestai o mal. É a única ordem que tem no texto. Então, quando eu amo o Senhor, Ele está me dando ordem para odiar o mal. Porque se eu não odiar o mal, eu perco o amor ao meu Deus. Está vendo? Perco mesmo. Se eu não estiver odiando aquilo que o mundo odeia, imediatamente as coisas de Deus não servem para mim. Vamos lá. O contraste eu já dei para vocês. Os sentimentos verdadeiros, irmãos, normalmente não se manifestam senão numa ocasião própria. Eu tenho visto agora. Então, por que eu prego o que eu prego aqui? Domingo de manhã, domingo à noite. Eu não tenho pregado na quarta-feira. Por quê? Porque só tem tido eu e Jessé e minha família aqui. Então, eles sabem disso tudo. Mas notem, para pregar sempre. Se tivesse que pregar 7 dias por semana, eu pregaria as mesmas coisas. Não falharia. Porque é ordem de Deus que eu pregue. Tá? Eu tenho a palavra de Deus comigo. Tá? Vamos lá, queridos irmãos. Todo aquele, você pode perceber, quando eu vejo um crente que está começando a amar o mundo, eu tenho certeza que ele vai abandonar a igreja. Pode ter certeza. Eu conheço alguém que estava amando a Bíblia aqui, amando. Mas quando começou a deixar a Bíblia, e começou a ligar-se com filmes, toda semana, veja bem, não estou condenando quem assiste, mas quando você se liga àquilo, você começa a abandonar o Senhor. Tem jeito. Quando seu coração se enche das mentiras deste mundo, imediatamente você perde o afeto por Deus. Tá? É assim na vida. Você não pode comprazer-se em alguém que você deve amar e comprazer noutra coisa que você não deve amar. Está vendo? Se eu tenho a minha esposa, eu devo amar o que a Bíblia manda que eu ame. Eu não vou conseguir amar minha esposa se eu tiver voltado para uma outra mulher. Está vendo aqui? Não tem jeito. O amor não se divide, irmãos. Ele é singular. Você não consegue. Você pode dividir um átomo, como tem feito. Você não pode dividir o amor. Não pode. Então, queridos irmãos, o amor por Deus. O amor por Deus. Você lembra quando Pedro negou Jesus? Até antes da cruz, ele estava pronto, todo caprichoso, todo cheio de si. Eu vou contigo até a morte. Mas quando chegou na hora H, quando ele viu o perigo, quando ele viu todo mundo fugindo, quando ele viu os inimigos chegando por perto e ameaçando, você estava com ele sim. O que aconteceu? Aí ele passou a ter dó de si, procurou uma zona de conforto e deixou o Senhor. O Senhor já sabia disso. Pedro, você vai me negar 3 vezes. E negou mesmo. Está vendo, queridos irmãos? Outro detalhe aqui, irmãos. Vocês podem afirmar que amam o Senhor quando é provado e fica firme. Eu defini aqui, nesta igreja, quem ama o Senhor vai ficar conosco. Quem ama o livro de Deus, quem não está atrás de um pastor que fica falando bonitinho, coisas boas, agradáveis, só para ele tê-lo aqui. Eu não vou fazer isso. Não vou. Eu vou pregar o que Deus manda pregar.
E se você amar o Senhor, você vai amar a Bíblia. E se você amar a Bíblia, você vai ficar conosco. Porque eu não cessarei de pregar a palavra de Deus. Está vendo? O outro detalhe aqui, queridos irmãos, é que há uma ordem específica aqui. Qual é a ordem? Detestai o mal. O que quer ensinar aqui? Não é para eu detestar as pessoas. Está vendo? O amor às pessoas segue uma motivação interior no nosso coração. Você vai detestar o mal, mas não a pessoa. Você vai orar pela pessoa. Tá? Você vai tratá-la bem. Se ela te xingar, você vai continuar amando ela. Está vendo? Não é para odiar a pessoa. É para odiar o mal. Um outro detalhe aqui, queridos irmãos, é que quando os crentes detestam o mal, a impressão que dá para os outros é que ele está detestando as pessoas. E não é verdade. Não tem pessoas que mais podem amar o mundo, as pessoas do mundo, do que aqueles que odeiam o mal. Está vendo? Porque não tem no coração deles um ódio. Ele não tem vingança. Ele não tem amargura no coração. Não tem. Ele odeia o mal. Você nota o pai do filho pródigo, conforme Lucas 15? O filho pegou tudo que tinha, deixou o pai, foi para o mundo. Foi gastar com mulheres. Quando o dinheiro acabou, que ele viu naquela situação triste, comendo comidas dadas aos porcos, ele levantou e foi para a casa do pai. O pai estava o quê? O pai estava odiando, fechando a porta? Não. Recebeu. Está vendo? O único que tem o direito, que é dele o direito, de odiar o homem no pecado, é Deus. Ele me ordena amar as pessoas. Amar. Veja bem. Então, queridos, o crente, ele tem aquela capacidade de discernir, fazer aquela dicotomia, quer dizer, cortar no meio, cortar, e dividir o mal das pessoas. Toda vez que eu falo mal de alguém, eu estou odiando a pessoa, eu não estou odiando o mal dela, está vendo? Então, sempre, irmãos, nós devemos ter uma ponte de acesso. Veja, há um abismo entre o crente e o não crente. Mas esse abismo é transposto por uma passarela que existe ali. Essa passarela quem fez foi o crente. Está vendo? Eu citei para os irmãos o caso daquele homem crente médico. Morava ao lado do vizinho que não gostava de crente. Então, o vizinho falou, esse crente não passa aqui no minha calçada. O médico, crente, ao sair de casa, tinha que passar na rua, ao invés de pisar na calçada dele. Mas chegou uma ocasião que aquele homem adoeceu. E sabe quem foi socorrê-lo? Aquele médico, que tratou dele. Chegou à beira da morte. Aquele crente médico tratou dele com todo o amor. Na hora, quando ele estava melhor, foi tratado, ele perguntou, quanto eu devo para o senhor? O médico, o crente, disse, eu quero que você me permite passar pela calçada de sua casa, só isso. Olha, irmãos, o que aconteceu? Aquele médico, ele odiava a atitude dele, daquele homem, mas não odiava a pessoa, de tal maneira que ele construiu uma passarela. Você tem acesso a mim, e eu tenho acesso a você. O que vai me fazer caminhar para você? Eu não vou caminhar para aceitar
o que você faz de errado. Está vendo? Eu vou caminhar de acesso a você para lhe servir com amor. Está vendo? Então, queridos irmãos, é assim. Vamos adiante aqui. É para ter um ódio acerbo contra o mal. Para ter. Se você odeia a mentira, você vai tratar com o mentiroso. Tratar. Se você odeia a imoralidade, você pode estar junto com alguém que é imoral. Mas quando ele abrir a boca, você vai tratar com ele. Isso é coisa que um homem não deve fazer. Você tratou com o mal. Está vendo? E é assim, queridos irmãos. Eu me lembro de ter chamado alguém aqui na igreja. Porque ele estava com amizade mais íntima com um gay. Você vai odiar o gay? Não. Você vai odiar a maldade dele. A maldade dele. Ele vai fazer de tudo para ser a pessoa simpática. E que você aceite a vida dele. Aquela vida dele, não vou aceitar. João Batista respeitava Herodes? Sim. Na autoridade de Herodes? Sim. Mas na hora de chamar a atenção, não te é permitido deitar com a mulher do teu próximo. Nota, João amava Herodes? Sim, respeitava. Mas na hora de tratar com a maldade dele, ele tratou. E foi preso por causa disso. Depois foi morto. Está vendo, queridos irmãos? Quando cheguei para aquela pessoa e chamei a atenção, ele disse, mas nós não podemos amar as pessoas. Você pode amar, mas tem que odiar o mal dela. Se você não odiar o mal dela, você vai ser contaminado por ela. Está vendo? Então você vai detestar o mal. Foi sempre assim com os verdadeiros crentes, irmãos. Quando aqueles homens de Deus foram presos, eles foram presos por quê? Porque eles não abriram mão de convicção do que eles criam. Nós não vamos aceitar você. Nós não vamos aceitar suas exigências. Então eles estavam dizendo, odiamos isto. Odiamos suas mentiras. Está vendo? Eles não falavam isso. Mas a própria posição deles estava dizendo isso. Então aqueles homens eram perseguidos, maltratados. A gente fala de Estevão. Estevão ficou firme. E na hora H teve que dar aquele testemunho vibrante. E chamou a atenção daqueles homens. Porque eles estavam errados. Foi morto por causa disso. Está vendo? Então, queridos irmãos, o que está acontecendo hoje é que aqueles que são chamados crentes, eles ficam com medo de perder pessoas. Mas escutem, vocês amam o Senhor? Vocês amam o Senhor? Então vocês vão detestar aquilo. Vamos adiante aqui. Você só pode focalizar as armas contra o mal. Tá? Lembra, meu irmão, você é chamado na Bíblia de misericordioso. Não mire as pessoas. A ira é de Deus. Tá? Se Deus mata alguém, ele faz com justiça. Mas você não pode matar ninguém. Eu me lembro um amigo meu, a esposa dele já faleceu. Eu fui visitá-lo uma vez em Cuiabá, ele morava lá. Ele contou para mim que entrou 2 ladrões na casa dele. Eu tenho certeza que ele e a esposa dele, fez lutas marciais. Ela sabia como se defender. Tá? Mas eles não moveram um dedo contra os 2 ladrões. Tá? E José, meu amigo, disse para ele, não toque minha esposa, não vão fazer nada por vocês, mas não toque nelas. Tá? Eles, na ânsia de pegar o que tinha lá, um machucou, saiu sangue da mão deles. José não deixou. Depois foram embora.
não levantar o dedo para machucar alguém. Não. Por quê? Você odeia o mal. Deixa Deus julgar os ímpios. Nós não fomos postos para julgar, mas nós fomos postos para julgar o mal. E quando nós amamos a Deus é porque nós julgamos a nós mesmos. Está vendo? Então quando nós julgamos, amamos a Deus, então nós estamos diante, queridos irmãos, de um fogo tremendo. Se você mais perto chega de Deus, mais tremendo você vai ficar. Tá? Eu exorto os irmãos, leiam a Bíblia. Porque quanto mais você chega perto de Deus, mais tremor você vai ter. Mais ódio você vai ter do mal. E você vai julgar o pecado em si. Eu gosto disso, irmãos. Quando você chega perante o Senhor. Senhor, eu sou tão fraco. E sabe que Deus tem um prazer nisso? Eu sou tão fraco. Tem misericórdia de mim. É incrível. Quanto mais eu prego o evangelho, que eu prego, irmãos, eu estou trazendo a glória de Deus para os homens. Eu não tenho vergonha disso. Não tenho mesmo. Faço isso na internet, no Facebook. As mensagens que eu prego aqui, prego lá também pela internet. Mas sabe, eu estou trazendo a luz do evangelho da glória de Cristo. Porque, meus irmãos, quanto mais os homens chegam perto de Deus, melhor para eles. Porque eles vão odiar o mal. Muitas pessoas pensam que ao pregar o evangelho que eu prego, eu estou odiando as pessoas. Mas não. Estou trazendo pecadores para perto de Cristo. Os irmãos lembram de Isaías? Quando ele chegou perto do Senhor, que ele viu, ele passou a odiar ele. Ele viu a miséria dele, a indignidade dele, o merecimento que ele tinha do inferno. Foi isso que aconteceu. Ai de mim. É por isso que eu estou trazendo o evangelho hoje assim. Nós estamos vivendo uma sociedade corrompida, irmãos. O povo quer uma divindade diferente. O povo quer um Jesus melhor. O povo quer andar com Deus, com esse tal de Deus deles, mas com as mãos seguras, com a iniquidade, e dizendo que vão para o céu. Não tem isso na Bíblia, irmãos. Não tem. Eu quero lembrar isso a vocês. Outro detalhe. Isso só pode acontecer quando vemos o prejuízo do mal. Eu só posso detestar o mal quando eu posso ver o quanto o mal é prejudicial. E vamos fazer de duas maneiras. Veja bem, quando eu me volto para o Evangelho, para o Deus da Bíblia, quando eu me vejo a mim mesmo, quando eu olho o meu passado, quando eu olho a minha indignidade, quando eu vejo na Bíblia que eu nasci no pecado, quando eu vejo que eu fui concebido no pecado, que eu nasci para mentir contra Deus, irmãos, eu passo a odiar o mal. Eu fico com tristeza de ver o quanto o mal nas igrejas hoje não é odiado. Como todo mundo está querendo legalizar o mal. Estão querendo. O que o mundo está fazendo, irmãos? O mundo está chegando nas igrejas. Olha, está aqui, ó. Nós legalizamos homossexualismo, casamento de gays, lesbianismo. Nós legalizamos tudo. Vocês não vão aceitar? Vocês não vão? Então, nós vamos prensar vocês. Maldade. Não há respeito mais aos pais. Não há respeito mais a um senhor de idade. Não há respeito a uma família vizinha. Não há mais isso. Foram legalizadas essas coisas. E o povo está dizendo que tudo isso é normal. Tudo normal. Mas não é. Quando o crente conhece o seu Deus, ele odeia isso.
Os irmãos estão percebendo? Então veja bem, quando nós conhecemos o prejuízo do mal, nós passamos a odiá-lo mais. Quando eu leio, irmãos, as histórias do avivamento que houveram na Inglaterra, naqueles países ali, eu vejo a importância do avivamento em nossos dias. O mal estava tão forte, que eu quero trazer isso sempre para os irmãos. Beberrões, famílias destruídas, tá? E outras coisas acontecendo. Hoje está muito mais abominável do que antigamente. Então os santos se reuniram para orar, para pedir: Deus, seja conosco. Seja conosco. Volte. Olha, queridos irmãos, o nosso culto de oração era para ser culto mesmo. A gente chegando aqui juntos, vamos dobrar o joelho, vamos voltar para o nosso Deus. Eu consagro a minha vida, Senhor. Eu quero lembrar que eu fui tão errado na minha vida. Quando isso acontece, irmãos, é sinal claro de que Deus está ouvindo as nossas orações. Tá? Eu estou pedindo ao Senhor, nos cultos de quarta-feira, manda pessoas para orar. Eu quero juntar aqui minha família com outras pessoas, chorando por ver a maldade aí fora. Senhor, volte para nós. Volte. Então, irmãos, quando os crentes começam a detestar o mal, isso é sinal de bênção. É que nós estamos voltando para Deus. Está vendo? Ou eu estou no santuário ou estou lá de fora. Nós fomos chamados para estar no santuário, não no átrio. Não lá do lado de fora. Nós temos que ver a face do Senhor pela fé. E saber quanto Ele é santo. Quanto Ele é glorioso. Quanto Ele odeia o mal. E nós não odiamos. Quando nós chegamos para Ele, nós voltamos ao passado. Senhor, quanto eu te feri. Quanto eu te odiei. Quando eu bati na tua face. Eu te ofendi. E eu sei que agora o Senhor é o meu forte Senhor, que me dá poder. Me ajuda. Nós estamos levianos, irmãos. Porque o arminianismo produziu uma salvação barata. Eu estou com o ingresso aqui, vou entrar no céu. Mas aqui nota, os que amam o Senhor detestam o mal. Detestam. Todo tipo de mal. O mundo está fazendo tudo para a gente acostumar com o mal. Acostumar mesmo. E nós abrimos a boca, irmãos, para dizer: isso está errado. Isso não é de Deus. Quando nós, irmãos, mostramos amor ao Senhor, nós não queremos perder nada dele. Nada. Nós vamos dar valor a estar com Ele, com o povo dele. Nós somos um povo, irmãos, que temos que estar juntos, unidos, lutando em oração por uma causa santa. A resposta para este mundo não está no presidente, está nos crentes. Vamos adiante aqui. Nós vamos lembrar, queridos irmãos, o que destrói o Brasil? O que destrói? Não é falta de comida, não é. Eu sei que os políticos vão ver assim. Nós estamos vendo tudo do ponto de vista do mundo, mas não é. Olha o arraso que está os Estados Unidos agora. O que está destruindo o país lá? Um país que foi fundado com homens santos de Deus. Está ali a miséria e tanta maldade que está ali. E Deus permitiu um governo mentiroso, um governo sujo que está lá. Tá? Os americanos estão agora gemendo. E aqui qual é o problema? Eu dou graças a Deus pelo presidente. Ele está procurando o bem material da nação. Mas o problema não é isso. O problema é o pecado.
lares destruídas, crianças jogadas, sem uma liderança, os adolescentes entregues ao sexo, à maldade, às drogas, casais se separando, o movimento gay crescendo. Ontem eu estava no supermercado, vi 2 rapazes de mãos dadas, estão fazendo assim para todo mundo apoiar, apoia. Cadê os crentes? Cadê? Onde eles estão? Estão todo mundo preocupado agora com, eu quero ver a igreja. Não, agora é o momento de choro, de angústia. Não podemos brincar. O pecado, a Bíblia afirma, é o opróbrio, é a vergonha das nações. Tá? Queridos irmãos, eu tenho aquele livro chamado Fator Melquisedeque. E o escritor prova, historicamente, que tribos de canibais que tem hoje aqui no Brasil e no mundo, eram antigamente poderosas nações. O pecado vai corrompendo tanto, que os homens chegam a ser como animais. Tá? Não brinque com Deus. Não desçam. Porque o pecado faz a gente descer ao nível de animal, pior do que os animais. É o opróbrio das nações. Outro detalhe, é para detestar o mal em si próprio. Eu tenho que primeiro detestar a minha própria vida. Olha, irmãos, eu estou falando isso, porque hoje, lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, tem chamado coeísmo. O coeísmo veio de um tal de Coé, de um homem, que ele dizia, você não pode detestar a você. Você não pode falar do pecado, porque senão você está se marginalizando. Você está se aviltando a si mesmo. É o chamado positivismo. Você só tem que falar coisas boas de você. Mas isso não é bíblico, porque a Bíblia me xinga. Não há nenhum bem em mim. Olha Romanos capítulo 7. Ai de mim. Eu citei Isaías para vocês, mas a Bíblia está lotada disso. Abre o coração do homem. Você vai encontrar o quê? Quando você abre uma cisterna no fundo da sua casa, você quer conseguir água pura. Mas se você abre o coração do homem, você vai encontrar um poço de maldade. Jesus sempre falou isso. Do coração do homem procede as coisas terríveis que tem neste mundo. Tá? É do coração. O crente não. O crente, depois que ele foi salvo, Deus purificou o seu coração. Tá? O problema do crente, eu sempre falei, é na natureza carnal dele, não no coração mais. Agora, irmãos, o crente chora. O crente diz para o seu Deus, eu estou aqui perante o Senhor, olha a minha vida, Senhor, tem misericórdia de mim, porque se o Senhor me deixar um pouquinho, eu tombo. A Rosimeire e o Paulo saem com a Alice. Ele pode até soltar, ela vai andando um pouquinho, mas atravessar uma rua, nós não podemos ficar nem um momento, nem um segundo sem o Senhor. Porque nós somos como vermes, irmãos, neste mundo. Se a graça não me achar fraco, eu vou cair, vou tombar. E Satanás, ele sabe muito bem quais são os pontos fracos da minha vida e da tua vida. Então, queridos, detestai o mal primeiramente em nós. Detestemos o mal. Por favor, quanto mais, eu não estou dizendo perante os homens, eu estou falando perante Deus. Tá? Nós não vamos nos marginalizar perante os homens. Perante Deus, sim. Tá?
E é aí que nós nos humilhamos, não perante os homens, mas perante Deus. Perante os homens, firmeza, personalidade, coragem, vigor, plena confiança em Deus para que todo mundo veja isso. Mas perante meu Senhor, caí ali. Eu me lembro muito de Davi, o rei, né? Quando ele começou o reinado dele, ele pegou a Arca da Aliança e trouxe da casa de um homem para Jerusalém, onde ele preparou tudo. E sabe o que ele fez? Ele foi dançando na frente da arca. A alegria dele era tanta de ver a arca do Senhor voltando para o lugar dele, na arca mesmo, né? Aí a filha de Saul foi lá. Olha, ela era aquela politicamente correta, né? Você é um rei, você não pode se rebaixar assim. Ele falou: diante do meu Deus, que me colocou como rei no lugar do seu pai, eu me rebaixarei. Foi assim que ele fez. Isso é um homem de Deus. Diante do meu Deus, eu vou me aviltar a mim mesmo. Porque eu nada sou, ele estava querendo dizer isso. Eu nada sou perante ele. E o meu povo que está me vendo assim, eles vão me honrar. Queridos irmãos, é assim que nós fazemos. Vocês podem ver o que significa isto. Quanto mais perto do meu Senhor, quanto mais eu vejo minha própria miséria, eu vou olhar com ódio para o mal que tem neste mundo, no mundo inteiro, aqui no Brasil e aqui em Ribeirão Preto. Eu vou detestar o mal. Impressionante, irmãos. É impossível odiar o mal da nossa parte sem ter compaixão com as pessoas. Por quê? Eu vou terminar aqui. Eu não terminei a mensagem. Ela tem mais um pedaço para eu completar no próximo domingo. Mas eu vou encerrar aqui, dizendo o seguinte: como vou tirar o mal de alguém? Eu não posso. Eu não posso. Como é que eu vou tirar do leão a vontade de comer carne e beber sangue? Não tem jeito. Quando vocês olham o Deus da Bíblia, ele odeia tanto mal, tanto, que o Deus glorioso, juiz, pode matar pessoas. Mas eu não posso fazer isso. No caso, o que a compaixão faz? Eu não posso pegar alguém, trazer para a minha igreja, colocar um homem, um paletó, gravata, pôr uma Bíblia nele e dizer: agora você é crente. Eu posso até fazer, mas eu estou moldando a pessoa segundo minhas características, meu modo de ver. Mas isso não é o que Deus faz. A compaixão me leva a orar, orar e orar. No caso do pregador, pregar, pregar e pregar. No caso dos crentes completos, amar a pessoa, encará-la, falar do juízo, falar de Deus. Eu me lembro de uma jovem que me pediu aqui uma vez: pastor, como eu devo falar com uma moça que é colega minha? Primeiro, não amoleça com o pecado. Deixa ela chorar o pecado dela. Ela vai ficar com raiva de você? Vai. Mas se você ama, você não vai ter medo. Ela fez isso e a moça ficou com raiva, perdeu a amizade. Depois ela nunca mais, ela até me censurou, dizendo que eu tirei a amizade de uma amiga dela. Mas escuta, você quer amar as pessoas? Você tem que atacar o mal. Está vendo? Ao atacar o mal, normalmente as pessoas voltam contra a gente.
mas é preferível. Veja bem, queridos irmãos, o que acontece é que quando eu ataco o mal e oro por aquelas pessoas, eu estou pedindo a Deus que Ele venha em sua compaixão e tira o mal. Agora, eu quero perguntar, irmãos, como é que Deus faz isso? Eu não posso tirar de um bêbado o desejo dele por ser beberrão. Eu não posso tirar um coração de pedra e colocar um coração novo. Mas Deus faz. Olha o que a Bíblia diz em Miqueias, capítulo 7, as últimas partes, né? As cenas finais de Miqueias. Ele diz o seguinte, ele está em tom de adoração. Ele diz, tu, Senhor, pegaste os nossos pecados e jogaste nas profundezas do mar. Olha que maravilha, né? Os irmãos sabem que tem lugar no mar, que tem 7.000 quilômetros de profundidade. 7.000 quilômetros de profundidade. Eu acho que já chega perto do inferno. Deus pegou meus pecados, jogou lá. Só Ele faz isso. Cristo faz pelo sangue. Então tem resposta? Tem. E para nós a ordem é odiar o mal e amar tanto os nossos semelhantes, tanto, que vai dar até a impressão para eles que eu os odeio. Mas não é. Eu odeio o mal. E Cristo fez isso por nós, porque Ele se fez homem. Ele veio aqui, odiou a iniquidade e amou a justiça. E tomou providência na cruz para tratar com os meus pecados. Que maravilha!